A luz está presente em todo lugar e é de grande importância para a existência da vida na Terra. Vinda do Sol ou vinda de uma lanterna, não viveríamos sem ela. Dependemos dela para a fotossíntese das plantas ou simplesmente para manter os monstros debaixo da cama longe durante a noite. A luz tem diversas propriedades interessantes, mas a mais interessante de todas, e talvez a mais estranha, é a sua velocidade, que atraiu o interesse do famoso físico alemão Albert Einstein. Vamos entender o porquê. Imagine que você está em um carro parado. Ao medir a velocidade da luz que sai do farol do carro, encontraríamos o valor extraordinário de 300 milhões de metros por segundo. Quando o carro passa a se mover a 30 metros por segundo, nossa intuição nos diria que a velocidade da luz aumentaria a mesma quantidade, certo? Errado! A velocidade da luz medida, mesmo quando o carro está em movimento, ainda é 300 milhões de metros por segundo. Essa afirmação é um dos pilares da famosa teoria da relatividade restrita proposta por Albert Einstein. Mas como isso é possível? Einstein apresentou uma solução para este problema. Sabendo que a velocidade é a medida do espaço que algo viaja por certo período de tempo, ele propôs uma ideia interessante, a de que espaço e tempo variam e se ajustam para que a velocidade da luz sempre permaneça a mesma. Quanto mais próximo da velocidade da luz estamos, mais perceptíveis são os efeitos. As velocidades nas quais normalmente viajamos são muito baixas e não podemos perceber essas mudanças. Mas, teoricamente, se pudéssemos viajar a velocidades próximas à da luz, tempo e espaço sofreriam distorções e seriam diferentes. O efeito mais interessante, porém, é aquele relacionado à nossa percepção da realidade. Se pudéssemos viajar à velocidade da luz, veríamos o mundo de uma maneira completamente diferente. Imagine que uma pessoa, andando em uma moto, aumente sua velocidade até que alcance um valor próximo da velocidade da luz. Ela passaria a ver o mundo em 3 cores, preto, vermelho e azul, em um formato que se assemelha ao de um túnel ou de um cone. Mas por que exatamente isso ocorre? Para tentar entender melhor este efeito, é preciso, primeiramente, entender o que é um evento no espaço-tempo. Se pensarmos somente em um espaço bidimensional, diferente do nosso, poderíamos dizer que um ponto no espaço seria caracterizado por 2 coordenadas, x e y. A distância entre 2 pontos seria, dessa forma, definida somente por essas coordenadas. A distância ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Mas e se agora passássemos a considerar uma terceira dimensão? Seria necessário adicionar outra coordenada para definir um ponto, que passaria a ser delimitado por x, y e z. Assim, a distância entre 2 pontos passa a depender também desta terceira coordenada. ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado é igual a distância ao quadrado. Mas por enquanto só consideramos o espaço, falta ainda o tempo e onde ele se encaixa nisso tudo. Ao pensar em um intervalo entre 2 eventos, precisamos considerar a variação do tempo além da posição. Este intervalo passa a ser definido como delta tal. De maneira semelhante ao diagrama que representa as 3 dimensões e a distância entre 2 pontos no espaço tridimensional, delta tal representa o intervalo entre 2 eventos, no que agora definimos como sendo espaço-tempo. Delta tal ao quadrado é igual à variação do tempo ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado menos a distância ao quadrado. Em um plano como o do papel, não é possível representar o diagrama que contém as 3 dimensões espaciais mais o tempo. Para facilitar nossa compreensão, reduziremos as 3 dimensões espaciais a uma única dimensão. Teremos então 2 eixos. O eixo x representa a distância e o CT representa a 4ª dimensão. Repare que, em termos de unidades, o produto CT tem a mesma unidade do outro eixo, que é a unidade de distância. A luz viaja sempre a uma velocidade constante c. É possível, dessa forma, escrevê-la em unidades adequadas de tal maneira que o valor de c passa a ser igual a 1, e assim, se fôssemos representar seu movimento, desenharíamos uma reta que parte da origem deste gráfico e segue linha reta, dividindo a área do gráfico em 2 iguais. É possível tentar explicar este gráfico de outra maneira, um pouco menos matemática.
Imagine uma bolinha rolando pela rua da esquerda para a direita, à velocidade da luz. Podemos transformar o movimento dessa bolinha em uma série de quadros, cada um com uma bolinha em um ponto de sua trajetória. Se colocarmos esses quadros em ordem e olharmos para eles de cima, poderemos ver também a trajetória da bolinha formando uma linha na diagonal em relação às linhas que representam a rua, o referencial, obviamente, parado. Essa linha, conhecida como linha mundo, representa a ordem de eventos que caracteriza a trajetória da bolinha e é a mesma reta que vemos no gráfico, representando o movimento da luz pelo espaço-tempo. Mas afinal, o que tem uma coisa a ver com outra? Bem, para uma pessoa localizada em um ponto no espaço-tempo, podemos desenhar um outro gráfico, prolongando a reta desenhada e criando outra com a mesma declividade. Este gráfico, semelhante a um cone, é chamado de cone de luz. O ponto de origem representa o presente dessa pessoa. Os pontos dentro do gráfico representam os eventos que podem afetar ou já afetaram o presente, ou seja, os eventos passados e futuros. Um ponto fora do cone, porém, representa um evento que não afeta o presente. Se traçarmos uma reta entre um ponto fora do gráfico e a origem, podemos ver que, para que este evento afete o presente, a velocidade com que a informação dele deve viajar é maior do que a da própria luz, o que não é fisicamente possível, pois, de acordo com a teoria da relatividade restrita, nenhum corpo físico ou informação pode caminhar a uma velocidade superior à da luz. Um exemplo disso seria o improvável desaparecimento do Sol. A estrela está a 8 minutos-luz da Terra, o que significa que os raios solares demoram este período de tempo para chegar até nós. Se o Sol simplesmente desaparecesse do universo agora, sem mais nem menos, só entraríamos em pânico realmente 8 minutos depois de seu desaparecimento. Para que os eventos que acontecem no Sol atinjam o nosso presente imediato, a luz teria que viajar em uma velocidade infinita, o que não é possível de acordo com a teoria da relatividade restrita de Einstein, fazendo com que estes eventos fiquem fora do nosso cone de luz. Depois disso tudo, ainda não entendemos o porquê de, se fosse possível viajar a velocidades próximas à da luz, veríamos o mundo em 3 cores. Agora é o momento em que tudo fará mais sentido. A região preta ocorre, pois, para que os eventos nos pontos dessa região pudessem atingir a pessoa viajando à velocidade da luz, a informação precisaria viajar em uma velocidade maior do que a da luz, fazendo com que tais eventos estejam fora do cone de luz da pessoa e essa não consiga ver a região. Mas e as regiões vermelha e azul? Bem, elas podem ser explicadas considerando a propagação da luz como uma onda, assim como o som. Quando um objeto que emite luz está em movimento, a frequência das ondas de luz emitidas são alteradas, o que causa os efeitos observados. Para entender melhor essas alterações, é necessário primeiro entender um outro fenômeno da física, o efeito Doppler. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. O som que um objeto tem depende da frequência das ondas sonoras que ele emite. Quando ele passa a se movimentar, essa frequência é alterada. Na direção em que ele se movimenta, as ondas sonoras são comprimidas, enquanto na direção da qual ele se afasta, elas são alongadas. Se o objeto se move na direção de um observador parado, as ondas o atingem com uma alta frequência, o que causa um som mais agudo. Se esse objeto se afasta do observador, a frequência das ondas que chegam a ele é menor, causando um som mais grave. O efeito que se tem quando o objeto se aproxima de uma pessoa e depois se afasta, como um carro que buzina ao passar por uma rua em alta velocidade, é mais ou menos... As ondas de luz também sofrem os efeitos de compressão e de alongamento. A diferença é que, no caso da luz, os efeitos são visuais. A região em azul se aproxima da pessoa, o que faz com que as ondas sejam comprimidas, como no caso das sonoras. Ondas de luz comprimidas são azuis. A região vermelha está se afastando da pessoa em movimento, o que faz com que as ondas se alonguem, assim como ocorre com as sonoras. Ondas de luz alongadas são vermelhas.
A tecnologia de hoje não é desenvolvida o suficiente para que seres humanos viajem à velocidade da luz. Um dia, talvez, possamos realizar tal proeza e ver todos esses efeitos por nós mesmos, mas até lá deveremos nos contentar com os experimentos feitos somente dentro de laboratórios.